Olá, vamos aprender mais uma lição da Bíblia. Hoje aqui, ó, começando mais um tema, uma semana aí, o sábado, a lição 10, missão em favor dos não alcançados. Então pega seu guia aí, a gente está aqui no finalzinho já do trimestre, né? Dezembro, último mês do ano. Missão de Deus, minha missão. E aí a gente vai começar hoje o sábado aqui fazendo a abertura e a introdução do que a gente vai ver durante a semana, tá bom? Eu sempre tenho dito que é importante a gente ter esse hábito diário de estudar a palavra de Deus e com guia fica mais fácil, né? Eu confesso que quando eu vi o tema missão em favor dos não alcançados, eu falei, não alcançados, como assim? E ao estudar o dia de hoje aqui, deu para clarear. Então fica aqui comigo porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Então vamos lá, né? Como sempre, fazendo a nossa oração inicial. Querido Deus amado Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis, obrigado, Senhor, pelo privilégio de acordar com vida, com saúde, pela família, por tudo, Senhor. Santo, santo seja o seu nome e que o Senhor derrame o seu Santo Espírito aqui sobre mim, que a gente possa falar a verdade, instrui, protege, abençoa cada pessoa que tem acompanhado aqui e que essa mensagem possa ser algo produtivo para cada pessoa. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Compartilhar aqui a telinha. Iniciar aqui a transição. Vamos aqui. Prontinho. Tá aqui então lição 10 da Escola Sabatina, que é um guia de estudo aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente está aqui sábado, dia 2 de dezembro, missão em favor dos não alcançados, parte 1. Né? Então vamos começar aí a nos debruçarmos sobre esse tema. Então aqui vem, eu peguei algumas coisas do guia que está na escolasabatina.net, o guia é PDF, você pode comprar o guia físico também, como eu já falei aqui, na CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, tá bom? É importante você acompanhar aí. Ou pegar o PDF digital aqui na escolasabatina.net. Também eu uso também o guia da lição fácil do professor Gilberto Brasiliano para trazer algumas elucidações também. E pegar um ponto de vista também que às vezes a gente sabe que cada cabeça acompanha, interpreta de um jeitinho que complementa o nosso estudo. Tá bom? Então aqui leia para o estudo desta semana Atos capítulo 17, que vem aqui falando de Paulo e Silas em Tessalônica. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 2, vem aqui Paulo falando sobre Cristo crucificado lá, né, para os irmãos em Corinto. E Romanos 1, capítulo 1, do verso 18 ao 25, vem falando do Paulo também falando do poder do evangelho ali, com relação a alguns alertas que a gente também tem sobre a palavra de Deus e sobre quem impede a palavra de Deus. Tá? E aqui vem um verso para memorizar, como sempre, da semana. O estudo vai estar pautado nesses versos bíblicos, né? Nessas passagens bíblicas. E o verso para memorizar vem aqui, ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Está lá em Atos 17, 24. Então a gente vai pegar aqui, eu lendo aqui o livro de Atos, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. O nosso verso para memorizar, o verso áureo da semana, está aqui dentro dessa primeira passagem de Atos 17. Tem algumas coisas bem interessantes. Tem um contexto por conta disso aqui, né? Que alguém pode pegar a Bíblia para distorcer, né? Um texto fora do contexto se torna um pretexto. Então, por isso que é importante a gente estudar um pouquinho dali, um pouquinho de lá, entender o contexto, da onde é que as coisas estão acontecendo, da onde é que estão vindo as falas. Porque alguém pode pegar isso aqui e achar uma justificativa para não ir para a igreja, para não ir congregar no templo, né? E não tem nada a ver com isso. Porque alguém pode falar assim, não vou para a igreja não, aqui ó, Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão humana, então não preciso ir para a igreja, não vou para a igreja. Né? Quem fez o templo aqui, as igrejas, não foi mãos humanas, então Deus não está lá. Então percebe como é importante entender, estudar, porque a precipitação, a informação superficial, quem pega só olhando da primeira vista, acaba interpretando errado. E é por isso que tem muita gente se deixando guiar por falsas profecias, por falsos profetas, por mensagens equivocadas, errôneas e achando que está seguindo algo certo, infelizmente seguindo algo errado. E é por isso que é importante estudar. Então aqui na Bíblia, eu vou abrir aqui rapidinho algumas coisas que sempre eu tenho sido inspirado aqui para falar. Eu acho que não é à toa, tá vindo o Espírito Santo é para falar, eu vou falar. Hoje é sábado e a gente está aqui, deixa eu puxar aqui para você. Logo no iniciozinho de Atos 17, vem trazendo um tema que, como eu disse, é caro, hoje é muito polêmico, mas vou botar aqui Atos 17. Muita gente fala da questão do sábado, né? Hoje é sábado, muita gente fala que o sábado foi abolido, que não precisa aguardar, que Jesus veio e aboliu a lei. A gente já falou disso em outros estudos, né? E são interpretações equivocadas, né? E aqui vem Atos 17, eu vou ler algumas partes aqui.
né? Não precisa ler o capítulo todo, fica esse exercício para você aí, abre a sua Bíblia para você ver. Eu gosto de usar a linguagem de hoje, eu tenho a minha Bíblia aqui, né? Física, que eu gosto de ler nessa Bíblia aqui, e a nova versão, né? Nova tradução na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil. E tem aqui do PDF também, que é na linguagem de hoje. Então aqui, ó, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, olha isso aqui, o verso 2, olha que maravilha. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Então o costume dos discípulos de Jesus, aqui já no Novo Testamento, em Atos, né, de Paulo, nos 3 sábados seguintes, era congregar, guardar o sábado, ir para a igreja, estar mais perto de Deus no sábado, que é o dia santificado, abençoado, separado por Deus para a gente largar do dia a dia, dos afazeres do dia a dia, do trabalho, das coisas de interesses pessoais, né, para focar em Deus e no próximo. Então, fica aqui mais essa, logo no iniciozinho aqui de Atos, vem trazendo isso, da importância de a gente fazer o que é bem, o que é lícito, falar de Deus, do amor ao próximo, do evangelho no sábado, né? Parar de trabalhar, de fazer coisas que não edificam a nossa alma, a nossa parte espiritual, e deixar o sábado para esse objetivo, né? E aí vem, Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer, que depois iria morrer e tinha que ser ressuscitado, né? E aqui ele mostra que ele chegou em Atenas, e Atenas, né, já tinha uma cultura totalmente pagã, de vários deuses, vários objetos de metais ali. Então tinha uma cultura que o pessoal só ia para a igreja para adorar objetos, só ia para a igreja para adorar estátuas, né? Fazer de forma pagã ali, e não estava nem... Então o contexto do verso vem nesse sentido, ele vem mostrando aqui que aquela cultura, aquele povo, estava indo para os templos para adorar estátua, ouro, prata, nada a ver com Deus. Então ele fala aqui, ó, para aquele povo a mensagem foi que estava acostumado a adorar o templo, as paredes, o ouro, a prata, a estátua. Ele falou, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita aqui em santuário feito por mãos humanas. Ele está lá em cima. Não adianta você ficar aqui orando para a prata, achando que a prata é Deus, que o ouro é Deus, que a estátua é Deus. Deus está lá em cima. Percebe a diferença do contexto? Como muda tudo. Então a mensagem de Paulo aqui para aquele povo em específico em Tessalônica, aí foi para Atenas, e aí foi por conta dessa conjuntura toda aí. E aí o estudo vem fazendo isso, né? O pensamento cristão aqui do estudo que o guia traz é: não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo, tá? Então, J. Blanchard, né? Coloca isso aqui. E vamos ver o que é que o guia traz aqui pra gente. O professor Gilberto Brasiliano traz aqui a introdução evangelizando a todos. A missão divina de salvação é estendida a todas as pessoas, e os que creem podem desfrutar dessa condição, cuja promessa é a vida eterna, um dia na eternidade juntamente com o nosso Deus e todos os salvos de todas as épocas, né? Muitos são convidados para aceitar o evangelho, mas nem todos atendem o convite do amoroso Salvador. Então, assim, independente da consequência de aceitar ou não, nossa missão é pregar, é falar de Deus, falar do plano de salvação, né? Porque um dia a gente vai estar no céu com todos os salvos de todos os tempos, desde Adão e Eva, imagina, né? Então, os entes queridos, a gente vai poder ter essa dádiva de Deus, que é a vida eterna. Eu acho que todo mundo, a gente viu aqui que as perguntas nos estudos anteriores aí foi sempre: o que é que eu faço para ter a vida eterna? O que é que eu faço para não morrer, para não sofrer, né? Para viver para sempre? E a Bíblia traz essa resposta para a gente. No versículo que descreve o que Paulo fez em Atenas, Lucas escreveu: portanto, discutiu na sinagoga com os judeus e com os adoradores gentios, e diariamente na praça com aqueles que por acaso estavam ali. Atos 17, 17. Então ele não quis ir na sinagoga. O não alcançado aqui deu a entender que são pessoas que realmente estavam distantes, e, né, tinha os judeus e os gentios. Os não alcançados é aquelas pessoas que praticamente ninguém imaginaria que seria alcançado pela palavra de Deus, né? Ou que seriam excluídos aí. Então, e Paulo vem trazendo isso, o não alcançado, no sentido de que está tão distante, está tão longe, ou pessoas que não estão citando, não são judeus nem são gentios, né? Então, a gente tem o dever de levar para essas pessoas também, né? Missão em favor dos não alcançados. Inclusive, que não tem direito, né? Que não adianta. Às vezes o pessoal fala de tribos indígenas, né, afastadas de tudo que é canto, que vivem à margem da sociedade, que vivem isolados. Então, assim, são não alcançados, né? Também. Naturalmente, Paulo poderia ter se sentido mais confortável trabalhando entre os judeus, seu próprio povo. Mas Paulo se recusou a se contentar em trabalhar apenas entre os seus. Ele havia sido chamado para alcançar outros também. Fica essa dica, esse alerta, que é muito fácil a gente falar só com quem está próximo, com quem a gente gosta, com nossa comunidade, com a nossa bolha. E a missão aqui, o guia vem trazendo esse alerta para a gente seguir o exemplo de Paulo e ir para fora.
ir para uma zona de desconforto, de estranhos, de desconhecidos, até de pessoas inimigas ou de pessoas que aos nossos olhos não mereciam ter a salvação, a misericórdia, né? E aqui vem, ó. Ou Paulo poderia ter trabalhado apenas com os gentios, tementes a Deus, no sentido assim, que conheciam ali e tal, mas de uma forma equivocada, né? Tá entre aspas, cuja visão de mundo já havia passado por mudanças substanciais. Eles tinham uma base bíblica na qual Paulo poderia construir, mesmo que ainda precisasse conhecer o Deus que eles temiam, né? Jesus, o Messias. Mas não. Enquanto estava em Atenas, uma cidade famosa por sua filosofia, Paulo buscou alcançar as pessoas lá também. Muitos deles tinham uma origem e visão de mundo radicalmente diferentes da dos hebreus e de sua história sagrada, que formava a base da fé que Paulo queria ensinar aos atenienses. E aqui vem, ó, como Paulo tentou alcançar essas pessoas e o que podemos aprender de suas tentativas. Você pega ali e lê o capítulo 17 todo de Atos, Paulo, ele foi para a Câmara Municipal, foi para um lugar ali que realmente só tinha gente, né, tipo assim, totalmente diferente, sem base bíblica nenhuma, sem conhecimento nenhum. E ele foi estudando, a Bíblia ali fala ali que ele foi procurando ver os deuses, estudando, vendo as características. Isso foi um ponto importante que eu vi nesse capítulo 17. E aí ele chegou pra galera, pro pessoal que ficou descobrindo. Quem é esse cara aí que tá falando de Deus, de Jesus, de ressurreição, de um homem que ressuscitou? O pessoal ficou dando chacota. O zuzunzum começou na região ali, na cidade. E aí chamaram ele. E não foi na sinagoga, ele foi na Câmara Municipal, né? Tipo assim, na Câmara de Vereadores, né? Onde tá ali as pessoas dali, os famosos, os poderosos, né? A gente estudou na semana passada aí a questão dos poderosos, né? Políticos, ricos, famosos, celebridades. Então ele foi na Câmara Municipal e aí chegou e só o início ele já trouxe um argumento interessante. Ele primeiro estudou o contexto, a cultura, identificou algumas coisas e achou alguns filósofos e celebridades ali, conhecedores, citando um Deus desconhecido. Tinha os deuses deles lá, da mitologia grega e tudo, e em alguns momentos Paulo achou assim uma referência a um Deus desconhecido, né? Que as histórias chegam, né? E aí ele falou, o que eu estou falando aqui de Jesus, do plano de salvação, de um Deus que veio, se fez homem, morreu, ressuscitou, é esse Deus desconhecido que vocês chamam aí de Deus desconhecido. Eu vim falar desse Deus desconhecido. Então, veja que sabedoria, né? Que estratégia. Então ele procurou encontrar um gancho, uma ponte para puxar o assunto e as pessoas verem uma lógica, uma coerência naquilo que ele estava falando. Então a Bíblia traz um pouco disso aí. Então isso é incrível, essa experiência, essa dica que fica aqui pra gente. E aí você vai ter que ler o capítulo 17 todo para verificar isso tudo que eu estou falando aqui. Então aqui vem estude a lição dessa semana para se preparar para o sábado, dia 9 de dezembro, que sempre, como eu digo, a gente tem o hábito de ir à igreja no dia de sábado, né? A gente tem quarta, domingo e sábado, domingo à noite, quarta à noite e sábado pela manhã. Às vezes tem o JA também, eventos à tarde, à noite, mas enfim, o culto principal a gente vai sábado de manhã, às 9 da manhã, procura uma igreja próximo de você, né? E a gente tem a escola sabatina, que é o momento ali para a gente discutir, levar cada um que entendeu o seu estudo, é bem bacana. A gente aqui, eu participo na FADBA, na Uniaine, aqui na Bahia, em Cachoeira, e na classe Pink, né? Um abração para todos vocês que acompanham aqui e que compartilham também desse estudo aí da lição. Então, escolasabatina.net, você pode pegar o guia aí, tá bom? Vou passar aqui, ó. Aqui o professor Gilberto Brasiliano traz aqui uma ilustração, é bem bacana. Ó. Durante o naufrágio do Titanic, os passageiros receberam ordens de ficar em fila e entrando nos botes salva-vidas. Infelizmente, não havia lugar para todos, né? Pois, como era sabido de todos, o Titanic era prova de naufrágio e por isso ele nunca poderia afundar, e daí a ideia de colocar no navio apenas uns poucos barcos salva-vidas. Então, colocaram... Tem um relato aí de que até uma pessoa, nem Deus afunda esse navio, né? E aí, quando as pessoas chegam num determinado nível de descrença e de afronta ao Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, ele mostra, né? Ele é amor, mas ele é justiça também. Ele mostra quem é o dono do mundo, né? A gente viu com a história de Nicodemos também, que era orgulhoso, prepotente, soberbo, e Deus colocou para comer grama, né? Saiu do mundo dos homens, ficou ali quase 7 anos aproximadamente, comendo capim, vivendo como animal, né? Então o Capitão Smith correu os camarotes para verificar se havia ainda alguém que ficara para trás e encontrou um senhor deitado na cama e a água já na altura do colchão. Então, já tinha um homem ali que estava, né, deitado lá. E a água subindo e o cara deitado na cabine, né, do navio. O capitão insistiu com ele para que fosse para o barco salva-vidas, mas ele se negou, dizendo que havia gasto muito dinheiro para estar naquela viagem e para ele não interessava mais viver. Então, o cara deve ter se endividado todo, gastou tudo que tinha para deixar o legado, participar do Titanic, né, a viagem no navio, o maior do mundo. E aí quando o cara viu tudo afundando, indo embora, ou seja, gastei meu dinheiro à toa, né?
o cara não quis mais viver. É tipo muita gente, né, que perde o sentido, coloca o propósito da vida. A gente estudou isso na lição passada, né? Em dinheiro, em bens materiais, em conquistas materiais, em status, enfim. E aí quando perde isso, fica sem chão e às vezes quer se matar, entra em depressão, enfim. O navio afundou e esse homem morreu deitado em sua cama quando o navio foi para o fundo do mar. Que lástima desperdiçar a chance de salvação, mesmo sendo convidado a aproveitar a única chance disponível, né? Então esse é o convite que Jesus fez pra gente, né? Independente da nossa dificuldade, do naufrágio que está acontecendo, da deriva que a gente está indo, do barranco, do despenhadeiro, da dor, do sofrimento, existe uma luz no fim do túnel, né? Existe um plano aí, uma chance de salvação. O convite está feito, está de braços abertos. Basta você aceitar, né? E ele disse que está a porta batendo. Basta você abrir, né, o coração, a mente e deixar ele entrar. Tá? Então, esse é o convite aqui que o capitão fez, chamou, mas ele não quis ir. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Infelizmente, tem muita gente ainda hoje que também não quer aceitar a salvação, a vida eterna, né? Quer ficar aqui nessa vida e morrer e ficar por isso mesmo. Perder a chance de ter uma vida eterna com os entes queridos, enfim. E nossa missão é falar, é mostrar o que eles estão perdendo, né? Nossa missão é essa aí. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo recebeu a incumbência de anunciar a salvação tanto aos judeus quanto aos gentios. Ele abraçou essa missão de coração e não desperdiçava nenhuma oportunidade de falar de Cristo a quem quer que fosse. Ele foi para Atenas, lugar de sabedoria, cultura e de idolatria, né? Os monumentos aos deuses das batalhas e da poesia estavam por todo canto e Paulo sentiu que deveria alcançar os não alcançados. Então, são aquelas pessoas que ainda não tiveram, a gente aí vê o que é um não alcançado, aquela pessoa que ainda não recebeu mensagem nenhuma do plano de Deus, não sabe quem é Deus, quem é Jesus, que existe um plano de salvação, que entrou o pecado no mundo, quem é Satanás, ou seja, é uma pessoa não alcançada, não tem noção de nada. Então a gente tem um ignorante, né? Então a gente tem o dever de levar para essas pessoas também. Aqui a gente pegou um recorte aqui da profetisa, né, da autora norte-americana Ellen G. White, e aí ela traz algumas elucidações, né? A Igreja Adventista reconhece como profeta, e aí ela coloca aqui, ó, apesar de Paulo em Atenas pregar aos judeus e religiosos nas suas sinagogas e nas praças, então Paulo fazia isso para os dele, achava ali pessoas, né, que já tinham uma certa cultura e conhecimento sobre a Bíblia. A sua principal obra era levar as boas novas de salvação aos que não tinham clara concepção de Deus e de seu propósito em favor da raça caída. Então ela diz aqui o que é um não alcançado. Então Ellen White já traz esse esclarecimento. É uma pessoa que não tem clara concepção de Deus e de seu propósito em favor da raça humana, a raça que foi caída, que entrou o pecado com Adão e Eva lá no paraíso, né? No Jardim do Éden. Atos dos Apóstolos 235. Então fica muito claro quando a gente estuda que eu te confesso que no início eu falei, não alcançado, como assim? Quem é um não alcançado? Então, como é que a gente pode alcançar um não alcançado? Né? Então ficou meio dúvida, mas quando a gente estuda a lição, o guia, a gente já tem o conceito de quem é um não alcançado. É aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum de Deus, da palavra de Deus, do plano de salvação de Jesus Cristo. Né? Totalmente ignorante, sem conhecimento. Ele poderia ter ficado ali só falando a quem já tinha alguma base das Escrituras e das profecias concernentes ao Messias, mas seu coração ardeu de zelo pela salvação daqueles que nunca haviam ouvido sequer falar de Deus, Criador, e em Jesus, o Divino Salvador. Era uma missão difícil convencer pessoas com costumes, credo e filosofia de vida totalmente diferente. Imagina o desafio que não é, né? Chegar ali para colocar uma coisa que é totalmente nova para aquelas pessoas. E como eu disse, ele foi muito sábio, o Espírito Santo, Deus ungiu e abençoou, porque ele conseguiu encontrar ali uma referência de um Deus desconhecido e pegou esse gancho e apresentou o Deus desconhecido agora para aquelas pessoas que não vai ser mais desconhecido. Então, ó, vocês têm um Deus desconhecido aqui, eu vim aqui para mostrar que esse Deus aqui, quem é esse Deus? Não vai ser mais desconhecido para vocês. Então, ele aí trouxe pessoas, algumas pessoas seguiram ele, uma mulher chamada Damares, o guia, a Bíblia fala aqui, dá nome a algumas pessoas que seguiram Paulo após esse trabalho que ele fez lá, essa missão que ele desenvolveu em Atenas, né? Então que fica esse exemplo pra gente, antes de ir também, né, como muita gente às vezes vai de forma despreparada, de qualquer jeito, como o pessoal fala aí, né, a facão, né, você tem que parar, analisar, criar uma estratégia, tentar encontrar alguma ponte, alguma coisa que ligue, para você não chegar do nada e jogar uma informação goela abaixo, sem ser acessível para aquelas pessoas, né? Lembra que Jesus falava em parábolas, em metáforas, contava histórias, para que conforme a prática, o estilo de vida daquelas pessoas, para elas entenderem do que se tratava. E foi o que Paulo fez ali, né, pegando o exemplo dos deuses que eles tinham ali, de um Deus desconhecido, e começou a falar do Deus Todo-Poderoso, né?
Então, o Deus de Israel. Que a gente possa também seguir essa forma pedagógica, né, de quando for falar da Bíblia de Deus. E aqui mais uma ilustração para a gente finalizar. Hoje é bem curtinho. O professor Brasiliano traz, né, comentando a respeito do espírito que deve ter o crente em pregar a outros que contrariam suas opiniões religiosas, diz certo escritor: se duas cabras, e aqui falando aqui, né, com aquelas pessoas que às vezes ficam debatendo placa de igreja, denominação, né, enfim, interpretação da Bíblia, né. Se duas cabras se encontram numa estreita passagem sobre um rio, o que fazem? E duas cabras ali, tem um despenhadeiro, uma estreitinha passagem, né, e um rio embaixo, e duas cabras se bateu. Não podem voltar e não podem passar juntas. Não há uma polegada de espaço disponível, né, nem um dedinho de espaço. Só dava para uma. E aí as duas veio uma na uma mão e outra na outra, se bateu. Como é que faz? Como é que se resolve? Se derem amarradas uma na outra, cabeçada, ambas vão cair na água e se afogar. O que pensa você? O que é que elas fariam? Diz aí, né? O que é que você acha? E aí esse escritor fala que a natureza, né? A natureza ensinou a uma cabra a deitar-se estendida, permitindo que a outra passe sobre ela. Então a própria natureza, olha como Deus é sábio, já dá essa solução. Uma cabra se deita toda para a outra passar por cima dela, né? E dessa forma, ambas seguras e ilesas atingem o fim da sua jornada. Cada uma vai para o seu lado, né? Não estamos todos continuamente encontrando pessoas teimosas em estreitos terrenos? Pessoas que... Tem um amigo meu advogado, Dr. Marcelo de Mello, ele sempre fala que todo mundo... Ele falou isso uma vez, eu nunca esqueci. Ele fala que todo mundo quer tudo do outro, né? Às vezes quer ter o salário, o cargo, a profissão, quer ter a casa, a desejo, né? A cobiça ou até a ambição, enfim. Às vezes a ganância, são coisas diferentes, mas quer ter a grama do vizinho sempre mais verde, né? Quer ter até a mulher do outro, o marido do outro, quer ter tudo do outro. Só não quer ter uma coisa. Ele fala, só não quer ter uma coisa, a razão, né? O jeito de pensar, cada um só quer ter a sua. A sua razão é a única, né? E esse é um grande mal da humanidade, né? E aqui esse exemplo traz disso, né? Aqui, ó, não estamos todos continuamente encontrando pessoas teimosas em estreito terreno que só quer achar a verdade, aquilo que ela acredita, fechadas, né? Tem um provérbio chinês que eu gosto muito que fala que se você quer tomar um chá novo, você tem que esvaziar a xícara. Então, se você quer aprender novas coisas, se você quer crescer, quer ter resultado diferente, quer viver uma vida diferente, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que experimentar coisas novas, você tem que esvaziar a sua xícara para deixar um chá novo entrar na xícara para você poder tomar. Então, tem que esvaziar a mente, o coração, se despedir de tudo para que novos conhecimentos sejam absorvidos. Porque se você já estiver aqui prepotente, soberbo, arrogante, cheio, não tem espaço para mais nada. E hoje um grande mal da sociedade é isso, que acha que são intelectuais, que são sabidos demais, mestres, doutores, PhDs, né? Filósofos, e aí às vezes deixa de aproveitar o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, né? Então que a gente possa, Deus possa ter misericórdia, que a gente possa ter sabedoria em estar sempre de forma humilde, se colocando como um servo, como aprendiz, né? E aí minha amiga também, que eu admiro muito, né? Tô lendo o livro dela aqui, já deixar essa referência, obrigado mais uma vez aí a minha amiga Vilma Coelho, escritora, tô lendo aqui, ó, Questões Bíblicas e Metafísicas numa Perspectiva Reflexiva, Vilma Coelho. Também é uma inspiração, né? Então, vendo aí a humildade e como ela se coloca, é um exemplo de vida aí que impacta a gente, tá bom? E aqui a ilustração continua, né, dizendo aqui, ó, estando o abismo embaixo, ou seja, de forma consciente ou inconsciente, a gente sabe que lá embaixo está a morte, está o abismo, está o fim, e às vezes a gente fica brigando por besteira, fica ali com arrogância, prepotência, enfim. E aqui vem, ó, não deveríamos nós, que desejamos a salvação nossa e do nosso próximo, sermos humildes e concordar em alguns pontos para que possamos ambos ser salvos? Concorde agora, contorne depois. Então fica uma dica bem interessante aqui, que às vezes a gente tem que ceder, mesmo às vezes tendo um conhecimento, né, correto, verdadeiro, e a pessoa estando equivocada, mas a gente precisa ceder para criar o relacionamento, criar a amizade, né? E depois a gente chegar com carinho, com amor e contornar, né? Fazer e mostrar, tentar fazer a pessoa reconhecer o erro, porque tem uma coisa que é certa. Ninguém gosta de ser chamado de errado, de que tá né, que foi enganado, que está seguindo uma mentira, que então, ou seja, se a gente às vezes vai com muita sede ao pote, o pote quebra, né? Ninguém gosta de ser chamado de ignorante, né, de que entendeu errado, de que caiu na mentira, de que foi enganado, de que, enfim. Então a gente tem que ser, às vezes tem que baixar, deixar a cabra passar por cima, mas a gente não pode ser cúmplice não pode, do erro, né? Aqui fica, ó, e contornar depois, fica esse alerta. Às vezes a gente pode baixar, mas a gente tem que criar uma estratégia para levar a verdade, para mostrar, discutir de forma saudável, né? Eu digo aqui que às vezes tem essa teoria marxista
comunista socialista, de que falam que religião não se discute, que religião é o ópio da sociedade, o Karl Marx coloca isso, né? Então, que é para afastar justamente a verdade das pessoas, deixar o inimigo, o Satanás, tomar conta, né, de pessoas e roubar delas a herança da vida eterna. Então, que a gente tem que discutir sim, mas discutir com estratégia, com sabedoria, com amor, né, e com essas estratégias aqui, com esses conhecimentos que o estudo da Bíblia traz pra gente, né, o Espírito Santo traz pra gente. E aqui vem, né, para a gente finalizar, o que o professor brasileiro coloca aqui, ó. Vamos ver nessa lição como o apóstolo Paulo trabalhou com pessoas de visão diferente. Então, essa semana a gente vai estudar tudo isso. Então, se você quer ver, acompanha aqui, comenta, participa, segue aqui os estudos dessa semana que eu acredito que vai ser muito produtivo para todos nós, tá bom? Então, curte, comenta, tá aqui os links todos aqui na descrição, nos comentários que eu vou citando ao longo do estudo. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber as notificações, os avisos, sempre que eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.